Um dos principais resultados deste estudo indicam que são sobretudo os fatores económicos, nomeadamente o desemprego, a taxa de risco de pobreza, que parece também fazem parte da idiosincrasia portuguesa, os principais, não é, geradores da crise de confiança. Desemprego, taxa de risco de pobreza. Também os níveis de corrupção e os duvidosos métodos de inclusão na seleção dos candidatos dos partidos estão associados aos fracos níveis de confiança dos cidadãos. E todos estes indicadores tiveram alterações e aumentaram ainda mais e significativamente os níveis baixos de confiança, principalmente com o início, como já vos disse, da crise da zona euro. De facto, foi o declínio de confiança, na verdade, é especialmente visível a partir do ano 2008, que absorveu alguns dos efeitos colaterais da conjuntura da crise. E, na verdade, também se pode verificar, existem algumas diferenças entre os países, nomeadamente quando vemos um indicador que é este, há de facto quedas abruptas de confiança na Europa do Sul quando comparadas com outras geografias, e o Eurobarómetro mostra-nos que entre 2000 e 2015 os níveis de confiança em instituições políticas como o Parlamento, o Governo e os partidos políticos atingiram os valores mais baixos de sempre. Portanto, são valores que atingiram quase o pico. E esta tendência de erosão de confiança dos cidadãos afeta igualmente os média e as instituições europeias. E entre 2000 e 2015, e embora de forma, irregular, a confiança dos cidadãos nas denominadas instituições políticas de cariz representativo desceu substancialmente em todos os países do sul da Europa. Assim, podemos começar pela confiança no Parlamento. Como estão os níveis de confiança no Parlamento? Há uma média nestes 5 países de 19,6% dos cidadãos que têm confiança nos seus parlamentos, nos parlamentos nacionais. A Espanha desceu desde 2000 para cá até ao ano 2015 de 56% para 12%, de 40% para 20% em França, de 44% para 20% na Grécia, de 35% para 17% em Itália e em Portugal, de 41% para 29%. E quanto aos níveis de confiança no governo, também se registram, na verdade, quedas abruptas. Há uma média de 18,6% das pessoas que têm confiança nos seus governos. Portanto, ainda temos aqui uma baixa na média e também nos próprios indicadores. A Espanha desce de 55% para 13%, a França de 43% para 20%, a Grécia desce de 50% para 26%, a Itália de 41% para 16% e Portugal desceu de 52% para 18%. Quanto aos níveis de confiança nos partidos políticos, bom, então aqui a queda é ainda mais significativa. Há uma média de 7,8% dos cidadãos no sul da Europa que confiam nos partidos políticos. Mas indo e sabendo e chegando, portanto, os autores à conclusão que são as instituições que atualmente recolhem menos confiança entre os cidadãos inquiridos. E, portanto, assim, a percentagem dos inquiridos que afirma confiar em partidos políticos desce substancialmente nos cinco países do sul da Europa que foram analisados. De 28% para 7% em Espanha, desde 2000 para cá, até 2015, de 15% para 6% em França, de 13% para 9% na Grécia, de 18% para 6% em Itália e de 18% para 11% em Portugal. Esta investigação seminal apresenta, de facto, resultados
que indicam e indiciam um quase total desencontro entre partidos e cidadãos, que não é mitigado sequer com a introdução de reformas no interior e no seio dos partidos, nomeadamente medidas mais inclusivas da seleção de candidatos, e os próprios militantes, enfim, torcem muitas vezes o nariz a algumas reformas e nem sempre fazem uma avaliação positiva delas, nomeadamente da descentralização do processo da escolha dos candidatos, o sistema de eleições primárias, de diretas, qual o papel dos congressos na escolha dos seus líderes, que estatutos e que elementos de democracia direta podemos neles encontrar. Os níveis de confiança, quer na justiça e nos sindicatos, parecem, segundo este estudo, ter freado, ter resistido melhor a esta tendência de declínio das variáveis a que anteriormente expusemos. E, em termos gerais, estas instituições gozam de níveis mais elevados de confiança junto dos cidadãos, apesar de que a confiança na justiça hoje, provavelmente na atualidade, no ano 2020, em particular em Portugal, se encontra algo e muito mais desgastada do que quando foi feito este estudo. Repare-se que a média, apesar de não atingir a maioria absoluta dos cidadãos, há uma média, quando foi feito este estudo, 44% dos cidadãos que confiavam nas suas justiças. A Espanha, por exemplo, de 42% para 53%, e a França de 41% para 51%. Portugal de 31% para 41%. Mas também há aqui sentidos inversos, nomeadamente a Itália que desce de 40% para 31%. E a própria Grécia de 62% para 44%. Quanto a esta problemática da justiça, e falamos agora do nosso país, não será tão despreciante e não será de todo despropositado que na atualidade, que no ano corrente, o ano 2020, possamos pôr em causa estes números em Portugal. É evidente que as tramóias de bastidores acontecidas no seio interno da justiça, as histórias sórdidas e os assuntos recambolescos que a envolvem negativa e diariamente no espaço mediático, leva as pessoas e de facto há um sentimento generalizado e percebe-se dentro do próprio cidadão comum que existem preocupantes interesses ligados diretamente a atos corruptivos de alguns dos seus relevantes, proeminentes agentes, proeminentes atores. E, portanto, estes factos que têm vindo a lume, têm vindo a terreiro, não vão tornar, com certeza, difícil o baixar dos níveis de confiança na justiça em Portugal. Outro sinal dos tempos é o abaixamento dos níveis de confiança nos sindicatos, enfim, que ainda grande parte deles se mostram de maneira tradicional, mas começam a aparecer outros géneros de militância sindical um pouco diferentes portanto, daquelas grandes centrais sindicais que, enfim, tiveram influências de um lado marxistas-leninistas e do outro lado, enfim, influências sociais-democratas. Na verdade, desce de forma transversal o nível de confiança nos sindicatos ao nível dos países, exceção da França, que aumenta de 41% para 43%, a Itália desceu de 50% para 30%, a Espanha, com oscilações ao longo destes anos, também desceu na generalidade de 50% para 30%, a Grécia desceu de 48% para 34% e Portugal, os níveis de confiança, enfim, não foram, o abaixamento não foi tão significativo, mas mesmo assim andou na ordem dos 2%, isto é, desceu de 33% para 31%. Já agora, e como não podia deixar de ser, temos que falar
e acho que é positivo falarmos sobre a questão da confiança nos média. Média hoje que está na ordem do dia e despletam, enfim, muitas vezes situações que nunca observadas. E, portanto, derivada da preponderância que eles têm hoje, enfim, no espaço, não só no espaço mediático, mas em torno e que não estão circunscritos apenas a um pequeno papel ou um médio papel, mas, enfim, conseguem já imiscuir-se quer na área política, quer na área financeira, quer na área económica e conseguem extrair factos muitas vezes, enfim, não são tirados com a maior serenidade possível, mas talvez até seja por isso, derivada da forte influência que eles têm hoje na sociedade, dizer-se o quarto poder, dizer-se deles que são o quarto poder, mas se calhar também serão o quarto equívoco. Como é que estão os valores então dos níveis de confiança para todos os meios de comunicação social, e estamos a falar na televisão, na imprensa, na rádio e mesmo já na internet? Portugal, relativamente à televisão, 68% dos cidadãos confiam na sua televisão. A imprensa, 56%. Rádio, 65% e internet, 38%. Em Espanha, 47% das pessoas confiam na televisão, 51% na imprensa, 60% na rádio e 35% na internet. Na França, 42% na televisão, 52% na imprensa, 60% na rádio e 30% na internet. Na Grécia, 34% na televisão, 38% na imprensa, 47% na rádio e 39% na internet. Itália, 43% na televisão, 40% na imprensa, 49% na rádio e 39% na internet. Isto leva-nos aqui a tirar uma pequena conclusão, que de facto a internet ainda não potencializou, nos países do sul da Europa, ainda não conseguiu potencializar toda a sua plena capacidade de ser o fórum, ser uma assembleia de cidadãos livre e democrática. Ainda está um pouco longe de que seja uma plena Assembleia de Cidadãos livre e democrática, até porque, contrapondo com a questão das fake news e de outras notícias de cariz duvidoso, enfim, e muitas vezes de algumas faltas de educação e de bom senso que há entre as pessoas nestas redes sociais, na verdade a internet ainda não conseguiu potenciar no seu auge esta capacidade que tem, esta probabilidade de ser um fórum de cidadania ativa, mas que seja sério e que tenha credibilidade. Por outro lado, é ainda a rádio, portanto, meio de comunicação, dos meios de comunicação mais antigos que existe, portanto, ao nível mundial, que ainda tem a maior credibilidade no seio das comunidades destes 5 países. Também não, queria aqui destacar as atitudes dos cidadãos em relação à União Europeia e, portanto, em média, por exemplo, o sentimento de identidade europeia nestes 5 países é fraco, anda à volta dos 26,3%. Há 4 indicadores, nomeadamente se está muito ligado, se está algo ligado, se não está muito ligado ou se não está nada ligado. Em Portugal, os muito ligados situam-se à volta dos 8%, os algo ligados são a maioria, 48%, os não muito ligados, 37% e os nada ligados, 0,5%. Depois há aqui outra variável, que é a satisfação com o funcionamento da democracia na União Europeia, que também é ainda mais baixa. É baixíssima, anda à volta dos 7%. Portanto, só 7% dos cidadãos do sul da Europa, portanto estamos a falar daqueles que foram inquiridos, consegue estar satisfeito com o funcionamento da democracia na União Europeia. E, portanto, há também 4 indicadores, desde o muito satisfeito, razoavelmente
satisfeito, o não muito satisfeito e o nada satisfeito. Em Portugal, só 2% das pessoas estão satisfeitas com o funcionamento da democracia na União Europeia, os razoavelmente satisfeitos 42%, os não muito satisfeitos 41%, e os nada satisfeitos 11%. E quanto à confiança no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia e no Banco Central Europeu, a média situa-se na ordem dos 25 pontos percentuais. Portugal, a Comissão Europeia, 35% das pessoas confiam na Comissão Europeia, no Parlamento 36% e no Banco Central Europeu 30%. Caminhando então em direção às nossas conclusões, o que é que podemos aqui destacar? Bom, conseguimos destacar neste estudo a associação dos resultados das políticas públicas com os níveis de confiança. E os autores postulam que quanto pior for o desempenho da economia, mais baixos serão os níveis de confiança nas instituições políticas, sendo esse efeito mais forte, como tivemos a oportunidade de sublinhar, depois da crise de 2008, devido, portanto, à deterioração dos indicadores macroeconómicos. Também importa não esquecer, e como já referido, é relevante distinguirmos, até para darmos uma resposta capaz à pergunta, à questão se a democracia é o regime da maioria, distinguirmos a evolução dos indicadores relacionados com a valorização da democracia face a outros regimes políticos, o chamado apoio difuso, ou seja, a preferência por um regime democrático face às alternativas que possam existir, nomeadamente as de tipo autoritário. Portanto, distinguirmos estes indicadores com os dados que nos indicam a evolução da satisfação em relação ao modo como funciona a democracia e as suas instituições, que é o chamado apoio específico. Parlamento, portanto, as tais instituições de cariz representativo, depois o governo, os partidos políticos e até os próprios presidentes da República ou os reis, caso hajam monarquias. Deste modo, quer em Espanha, quer em França, quer na Grécia, quer em Itália, quer em Portugal, os números relativamente ao apoio da democracia enquanto regime político, antes de 2008, os números revelavam-nos que mais de 3/4 dos inquiridos, que andavam à volta de 75% a 80%, e um pouco mais, concordavam que a democracia enquanto regime é sempre preferível. Por outro lado, foi demonstrativo e é demonstrativo neste estudo que é um facto indesmentível que a crise económica exerceu um efeito profundamente negativo nos níveis da satisfação com o desempenho da democracia e que, como vimos também, atingiu de alguma maneira significativa o apoio à democracia enquanto regime político, apesar dos números e, portanto, dos dados nos apresentarem a democracia ainda como um regime político da maioria, um regime político da maioria, andando atualmente, tanto os números mais recentes, mais atuais, anda à volta dos 50% a 60% de apoio a este modelo político. E à guisa de remate final desta análise, relembramos um proeminente autor, um eminente teórico político norte-americano, que é o doutor, o senhor, o excelentíssimo Benjamin Barber, que num livro também espetacular, num livro uma eminente obra sobre a questão da qualidade da democracia, que é a Strong Democracy, que foi editado em 1984, ele defende exatamente isso, uma democracia forte com
um sólido envolvimento e participação dos cidadãos por oposição à dominada democracia representativa liberal, que ele designa frontalmente como uma democracia fraca ou magra, e propõe, por exemplo, a criação de um Sistema Nacional de Assembleias de Vizinhança, que são constituídas por um máximo de 5.000 cidadãos, com competências deliberativas numa fase inicial, portanto, do seu funcionamento, mas, enfim, extensíveis a posteriori às competências legislativas, ou também, e relembramos que nos Estados Unidos da América nunca houve um referendo a nível federal, mas há referendos a nível dos Estados Federados e a nível dos distritos e dos condados desses Estados Federados, referendos que se realizam no próprio dia das presidenciais. E, portanto, ele preconiza essa utilização de iniciativas legislativas populares e de referendos no processo legislativo do Congresso bicameral, seja na Câmara dos Representantes, seja no Senado. Benjamin Barber acusa o modelo de funcionamento dos sistemas representativos de pura e simplesmente ferirem de morte, de minar, de armadilhar as próprias instituições democráticas. E, portanto, seria esta a razão de múltiplos problemas das instituições políticas democráticas, desde o pessimismo, questões sociais, do cinismo, da alienação, do anticivismo, do antissolidarismo, da desconfiança dos cidadãos e da falta de eficiência das instituições, entre outros. E também a razão de múltiplas crises da democracia, do Estado, das lideranças, dos governos, dos parlamentos, dos partidos políticos. E mesmo para rematar, como nos refere Ana Maria Belchior, é a quebra de confiança popular nas instituições e nas autoridades políticas e a insatisfação generalizada relativamente ao desempenho governativo que explicam verdadeiramente o retrocesso da cultura cívica dos cidadãos e, muito em particular, os nossos cidadãos portugueses, os nossos cidadãos e cidadãs portugueses e portuguesas. Muito obrigado pela vossa atenção, muito boa noite e até a uma próxima. Muito obrigado.